A gente vai construir uma camada chamada Network Service, né? A ideia é que a gente implemente essa camada e ela vai fazer uso do URL Session, tá? Então, nossa aplicação ela é bem simples, a gente não precisa utilizar nenhum framework externo e também aproveita para conhecer um pouco mais do URL Session, que é um framework da Apple, né, utilizado ali para as requisições HTTP, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho mais das possíveis estratégias que a gente vai ter ao executar um pouco dessa classe. Então, vamos criar aqui a nossa camada de Network Service, foi que ela vai executar o URL Session aqui. Então, vamos primeiro fazer o Network Service estar em conformidade com o nosso Network Client, né? Boa. E aí vamos pensar em algumas possibilidades, também ali falar um pouquinho da questão dos testes, tá? Então, acho que o primeiro approach que a gente poderia testar, poderia pensar se vale a pena, quando a gente fala de utilizar o URL Session, é que dentro do método request a gente poderia estar usando o próprio URL Session shared.dataTask aqui, né? Então, ele já pede uma URL e aí a gente já teria um completion aqui para que a gente pudesse tratar. Mas, qual que é o ponto aqui se a gente seguir nessa abordagem, né? A gente não vai estar conseguindo isolar o nosso teste do próprio URL Session, do framework ali da Apple de fazer requisição. Então, se a gente seguir nessa estratégia, a gente acabaria fazendo, talvez a gente pode chamar de teste end-to-end, teste integrado, porque o nosso teste, ele dependeria do URL Session, e ele dependeria também de internet, né? Que ele teria que fazer uma requisição para o serviço para que, de fato, pudesse ter um retorno e a gente validar ele, né? Então, o que você acha desse primeiro approach? Faz sentido, cara, a gente utilizar, a gente investir mais nisso? Se não, ali, a gente pensar quais seriam os pontos contra a gente não utilizar essa estratégia. Eu acho que se a gente estiver num nível de uma POC ali, uma coisa muito mais, né, testando ali, nada que vá para produção para o cliente mesmo, poxa, tranquilo. Até porque quando a gente está numa POC, a gente não vai nem fazer teste unitário. E aí, quando a gente fala teste unitário, a gente esbarra justamente no que você comentou, né? Tipo, a gente vai testar unitariamente a nosso network service, só que ele bate num serviço externo, uma dependência dele que ele precisa de internet. Então, assim, invariavelmente nosso teste vai falhar. Principalmente se a gente vai falando de uma CI que está rodando num lugar que não tem acesso à internet, então vai falhar. Então, se for um sentido de escala, de realmente verificar qualidade de código e tudo mais, essa não seria uma abordagem boa. Vale lembrar que funciona, a gente vai conseguir fazer o download, vai conseguir seguir normalmente se a gente fizer isso, mas o nosso objetivo aqui é mostrar não vou dizer o melhor caminho possível, porque sempre tem uma forma da gente melhorar, mas uma abordagem melhor do que essa, uma abordagem mais robusta, né, que dá mais flexibilidade para a gente. Eu acho que, cara, se a gente seguir nessa abordagem aqui, eu acho que poderia a gente destacar 3 pontos, né, no que você falou. Então, acho que o primeiro dele, a gente vai depender de uma conexão. O segundo é que os nossos testes eles podem ficar instáveis, Sim. né? Então, assim, eles podem falhar e aí a gente vai ter aquele famoso flake test, Até né? mesmo Então, a gente local, vai né? ficar na dúvida, né? Até mesmo local. E outro que eles vão poder ficar mais lentos, né? Porque se a nossa API estiver sobrecarregada, isso daí vai interferir no nosso tempo, né, durante os testes ali, e aí você pode ter poucos testes que duram muito tempo ali para serem executados. E talvez um quarto ponto aqui é que a gente vai depender mesmo de fato de uma URL válida que tenha um serviço ali, né, nem que esse serviço seja um mock inicialmente, mas a gente teria essa dependência ainda externa. Então, eu acho que não vale a gente seguir desse approach. E também um outro ponto aqui que vale destacar é até a questão que a gente fez aqui, né, no desenvolvimento. Tá vendo que a gente está usando o URL Session e está usando o singleton dele aqui, né? Então, isso também dificulta, por exemplo, nos testes, que a gente consiga sobrescrever ele, fazer alguma outra modificação.
Então, acho que como primeira alternativa, a gente ainda quer usar o URL Session. Então, vamos passar o URL Session no inicializador ali da nossa Network Service. Né? Perfeito. Então, acho que a gente pode seguir aqui nesse approach aqui. Então, a gente vai ter um URL Session. E aí, com isso, a gente vai ter já o nosso init. E aqui a gente acaba já tirando toda a dependência que a gente teria, né, do próprio shared, do próprio singleton aqui. Né? Então, Perfeito. já seria uma outra possibilidade. Acredito que vai valer mais a pena. Então, boa. Eu acho que dessa parte aqui a gente já consegue talvez até ir para uma estratégia de teste aqui. Vamos criar também a nossa classe de teste. Então, Network Service Testes. E aí aqui, @testable, import, restaurant domain. Aqui, final class, sysxt, teste case. Legal. Então, vamos criar talvez um primeiro... Opa, aqui só faltou o import da parte de testes. Vamos criar um primeiro teste aqui, então vamos chamar ele de test request and create data task with URL. Então, basicamente, o que esse método, o que esse teste a gente vai querer testar ele aqui, né? Então, vejam que a gente está falando sobre o data task e esse método data task, ele pede o URL session data task ali no final, tá? Então, vamos começar ali criando um pouco da nossa estrutura de testes. Pledge URL. E aí a gente vai criar URL string HTTPS comitando com DR. Né? Vou estar forçando a URL aqui. E aí, vamos criar, então, o nosso SUT, Network Client Service. Network Service. E ele pede um URL Session. Né? Então, a gente vai precisar agora criar o nosso Session. Vamos ver se a gente consegue aqui. Então, vamos olhar a abordagem aqui do URL Session para ver como que a gente consegue trabalhar ele da melhor forma. Vejam que a classe em si ela não é final, né? Então ela está como open. Isso permite que a gente possa criar, por exemplo, uma nova classe que herda de URL Session. Né? Então isso daqui vai conseguir ajudar a gente a executar nossos testes, já que a nossa camada de Network Service ele pede, né, uma conformidade aqui com o próprio URL Session. Então, vamos fazer essa abordagem. A gente vai criar aqui final class URL Session, né, spy, que herda de URL Session. E aí, com isso, a gente já consegue fazer URL Session spy. E aqui a gente passa o Session. Acho que tem um ponto interessante aí para a galera que, até para quem está mais começando e tudo mais, pode ficar uma dúvida. Poxa, mas o Session, ele espera um URL Session. E aí aqui no teste a gente está passando um spy. Aí é uma questão já da orientação objeto que você consegue passar um objeto que é filho daquele, porque internamente ele vai usar só os atributos, só os métodos que estão configurados na classe Py. Então, se você tem um objeto que é filho de um objeto B, que é filho de um objeto A, você consegue passar ele como parâmetro, porque internamente ele vai ser tratado como um objeto A apenas. Isso aí. Né? Então, e aqui dessa forma a gente pode criar novos métodos que vão estar apenas dentro do contexto do URL Session Spy
e não do próprio URL Session. Porém, a gente também consegue sobrescrever ali os métodos do URL Session para que a gente possa interceptar uma chamada e fazer ali todo o nosso approach em cima das requisições. Tá? Então, acho que está tudo compilando também. Então, vamos fazer o nosso primeiro teste aqui, onde a gente vai ter uma URL. Então, a gente passa aqui a URL que a gente criou, e aí a gente tem já o primeiro resultado, né? Então, nesse primeiro ponto, eu não vou querer fazer ainda nada dentro do nosso bloco aqui, então não quero capturar nenhuma resposta possível da URL, mas eu vou querer validar, né, se o nosso assert equal aqui, nosso session.url request, né, ele vai ser igual à nossa URL. Então, vejam que agora a gente não tem essa URL request, porém, a gente vai criar ela aqui. Só que para a gente criar ela, primeira coisa que a gente precisa fazer, então, vamos fazer ela aqui, private set var URL request, que é do tipo URL. Tá? Então, acho que talvez por hora a gente pode até fazer uma outra assertividade que eu quero que ele não seja nulo. Eu ainda não quero validar a URL. Mas, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai precisar também fazer dentro do session, né? Talvez segunda coisa, já que a gente já criou a primeira URL request, é o nosso método dataTask. Então, a gente vai estar usando o método dataTask, que recebe uma URL e tem um completion handler aqui. Então, por enquanto, a gente faz URL request, né? É igual a URL. E aí vejam que a gente precisa retornar um URL session dataTask. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui, né? Criando a gente pode até retornar um URL session dataTask aqui para nossa requisição. A gente não está se importando ainda com ele, né? E vamos fazer o nosso primeiro teste. Então vejam que a URL está passando. Se a gente comentar aqui, obviamente, ela deveria quebrar o nosso teste e ele está quebrando. Então, para nosso primeiro cenário, acredito aqui que a gente já tem um primeiro caso aqui. Então, vamos fazer o commit dele, criando classe network service, que integra com URL session. E primeiro caso de teste, onde validamos a requisição que foi solicitada. Legal? Então, vamos dar continuidade aqui dentro do nosso desenvolvimento. Vejam que a gente ainda vai precisar, em alguns momentos, o URL Session dataTask, e a gente também tem o nosso Completion Handler. Então, acredito que a gente pode seguir muito aquele approach que a gente tinha feito nas sessões passadas, de trabalhar ali, né, com os stubs, né? Então, a gente pode incrementar possíveis ações, né? Então, a gente já seta o resultado dessas ações para que quando o URL dataTask for executado, ele retorne o tipo de dado que a gente espera, tá bom? Então, acho que aqui a gente consegue, né, seguir o nosso desenvolvimento. E aí eu acho que só um ponto que ficou faltando também é que dentro da camada de network, né, o dataTask aqui, para que ele seja executado, a gente precisa chamar o método resume aqui de fato, né? Então, se a gente não chamar esse método, ele quebraria, teria um crash dentro do nosso app, porque o dataTask ele precisa que você execute o método resume ali no final, tá? Então, aqui a gente consegue ver dentro da própria documentação o que acaba acontecendo com a chamada do resume.
Então, por enquanto, a gente ainda não quer testar esses cenários, mas a gente quer avançar ali com o nosso desenvolvimento, né? E aí, lembrando que a gente precisa fazer ali algumas outras abordagens. Então, vamos primeiro também, para que a gente não utilize o RL Session Data Task, né? A gente vai criar também um spy dele aqui, no qual a gente possa espiar se o método resume está sendo chamado, quantidade de vezes que ele está sendo chamado. Então, vamos criar um URL Session Data Task Spy e herda de URL Session Data Task. E aí, o método resume, a gente vai dar um override aqui também. Então, aqui a gente pode dar um private set var resume count igual a 0. Opa. 0. E aí, a gente faz resume count mais igual a 1. Né? Então, aqui a gente já tem. E vamos, então, também criar o nosso stub, tá? Então, acho que por hora a gente consegue fazer o seguinte, né? A gente avança com ele aqui, criar uma propriedade var. Vamos pensar aqui, porque o que a gente precisa gravar nesse stub? Então, eu quero que para cada URL que eu faça uma request, eu grave, por enquanto, um data task aqui para ele. Tá? Então, a gente vai criar uma outra propriedade, private set aqui, que a gente chama de stubs, que ele vai ser um dicionário, onde a chave dele é uma URL e o nosso valor ele é um URL Session Data Task. Legal? Até para ficar claro, o que seria esse, né, para o pessoal entender melhor, por que a gente estaria usando, né, o dicionário de URL e URL Data Task? Perfeito. Porque o que a gente quer garantir aqui? Que para cada URL que eu passe, eu posso garantir se a URL que eu estou chamando ela é a mesma e também o objeto do data task pertence àquela URL. Porque se a gente chamar o network client duas vezes, ele vai ter que ter 2 retornos. Então, a gente precisa garantir que o retorno 1 ele seja da URL 1 e que o retorno 2 seja da URL 2 ali. Tá? Perfeito. Então, a gente muda aqui e aí vejam que a gente não vai mais precisar do URL request. Né? Então, aqui eu passo a ter uma assertividade maior aqui do que a gente precisa fazer. Dessa forma aqui a gente fica mais eficiente. E aí a gente vai fazer também o seguinte, vamos criar um método aqui, que é o nosso stub, que vai ser as nossas ações. Então, a gente passa a ação que a gente quer que ele execute, e aí ele vai guardando essas propriedades e retornando para a gente à medida que a gente precisar. Então, a gente tem o URL e a gente vai ter também a nossa task, que é o nosso URL Session Data Task. E aí, o nosso stub, que é a URL, é igual a task aqui. E aqui a gente pode retornar o nosso stub URL. Dessa forma, eu vou retornar um data task aqui para ele. Né? Então, a gente tem essa abordagem. URL requests, caso a gente queira manter aqui, por enquanto, para não quebrar o nosso teste, a gente pode manter ela aqui, não tem problema, né? Então, a gente ainda vamos continuar mantendo ela aqui, e aí no final a gente, ao longo que vai passando ali, melhorando nosso código, a gente vê se faz ainda necessidade dela aqui ou não. Sim. Tá? Vamos para um segundo teste agora, no qual a gente quer saber se o método resume do data task ele foi de fato chamado. Então, criamos um método aqui, teste load request resume data task with URL, e aí, basicamente, a gente tem o mesmo cenário de teste, porém agora, nosso objetivo é garantir que o método resume, ele está sendo chamado. Então, o nosso assert equal aqui e a nossa task, e aí eu preciso passar a nossa task aqui para ele, então vamos criar a nossa task aqui,
URL session data task spy, né? E aí aqui a gente vai fazer as ações do nosso stub. Então, session.stub URL task. E agora a gente vai garantir que a nossa task.resumeCount é igual a 1. Vejam aqui que quando a gente utiliza o stub retornando a URL, o valor aqui do URL session data task, ele pode ser nulo, né? A gente tem duas abordagens aqui. A gente poderia forçar o retorno dele, ou a gente também poderia utilizar aqui um valor default, tá? Uhum. Se a gente utilizar o valor do URL session data task, tentar criar um data task aqui, muito provavelmente a gente vai ter um crash, tá? Porque a gente não está criando o URL session, passando todas as variáveis também, porque a gente está usando um método aqui, um spy, né? Então a gente não está chamando o super, de fato, do URL session, e aí ele vai acabar crashando, porque o data task não vai ter uma URL para que ele possa, de fato, fazer a requisição, tá? Então, vamos fazer esse cenário aqui, onde ele já execute o crash para a gente. Então, vejam aqui, opa, na verdade foi um erro meu aqui, e aí a gente tem o crash ali conforme esperado, né? Então, o URL Session Data Task, ele não tem ali uma URL para que ele possa, de fato, fazer o resumo dele e startar a requisição. Então, nesse nosso caso, a gente vai passar o URL Session Task Spy aqui para ele. Boa. E agora o nosso teste, ele está passando, né? E aí, dessa forma, a gente continua o nosso desenvolvimento. Agora que a gente já conseguiu tanto testar uma URL sendo criada, o método resume sendo executado, vamos, de fato, implementar aqui todas as lógicas que a gente precisa. Tá? Então, o data task, por si, ele trabalha com data, URL response e error. Vou colocar aqui data, response e error. Todos os métodos são opcionais. E vamos começar testando talvez um cenário de erro. Caso a gente tenha um erro, let erro igual a erro. E aqui a gente vai fazer o nosso completion. Agora vai retornar um fail com o erro que a gente espera, né? E aí, né, a gente consegue deixar meio que pronto os outros cenários também. Só que aí vejam uma coisa, tá? A gente está falando aqui que ele é uma URL response, porém a gente quer tratar não o URL response, mas o HTTP URL response. Tá? Então, se a gente olhar aqui, o HTTP URL response, e na implementação dele, veja que ele herda de URL response. Porém, o HTTP ele vai trazer dados ali de status code e outros dados para a gente. Então, vamos fazer, caso a gente não tenha um erro, então eu quero, obviamente, testar aqui o nosso caso de sucesso. Então, primeiro a gente precisa ter um data e, segundo, que o nosso response, ele tem que ser um response do tipo HTTP URL response. Caso ele tenha esses dois itens, a gente completa aqui com sucesso. E aí a gente vai ter o nosso data response aqui para ser executado. Caso ele retorne qualquer outra informação que não está mapeado, a gente vai retornar um erro aqui. Porém, aqui no erro, vamos criar um erro onde os valores são valores que a gente não estava esperando, né? Então, a gente pode aqui colocar nas tag values e aí, obviamente, passar qualquer status code. Vou criar ele aqui para ficar mais legível e a gente passa. Legal. Então, a gente terminou basicamente toda a implementação do nosso Network Service, mapeando o nosso cenário de erro, caso venha um erro de fato. No sucesso, vejam que a gente precisa validar tanto o nosso data quanto o nosso response.
Porém, para o nosso response, a gente quer que ele venha um response do tipo HTTP URL response. Caso contrário, a gente vai retornar os dados com valores que foram inesperados aqui para a gente, tá? Ainda lá naquela classe, a gente pode ter uma dúvida aí, que é o seguinte, putz, a pessoa que já está um pouco mais habituada, tal, já sabe, pô, a gente pegou o HTTP URL response, valeria a pena a gente testar o HTTP 200 e tal, mas não é nessa camada que a gente tem que fazer isso. Essa camada é responsável basicamente por fazer a requisição e devolver um erro, caso tenha dado erro, e o HTTP response. Quem vai tratar se a gente vai usar o 200, 201, etc., 400, etc., vai ser a próxima camada que faz uso da nossa Network Client. Exato. Né? Então, a gente já fez essa validação do HTTP URL Response com o status code dentro da nossa camada de domínio, porque lá é, de fato, a nossa regra de negócio. Né? A nossa camada Network Service ela vai poder ser utilizada por toda a nossa aplicação. Então, imagina que se a gente tivesse que testar diversos cenários, né, no qual eu posso ter a camada de restaurant, que a gente criou a Restaurant Remote Restaurant Loader, no qual a gente valida o 200, a gente poderia ter um outro serviço que fosse um serviço de CRUD, no qual ele vai apenas criar alguma coisa dentro do nosso back-end, do nosso serviço em cloud, e ele retornaria 201, por exemplo, né, que é o método HTTP ali para criação. Então, um outro resultado poderia ser simplesmente um GET de algum serviço e ele retorna um 204 sem conteúdo nenhum. Então, esse tipo de tratamento ele fica, de fato, onde é a nossa business logic, na nossa camada de domínio. Né? Então, o network em si ele não tem que se preocupar com isso. Basicamente, o que a gente quer são validar se os dados que ela está retornando é o que a gente espera, retorna como sucesso, retorna como erro. Então, excelente ponto aí para a gente lembrar. Então, vamos agora criar um teste aqui de erro. Então, teste load request e o que a gente espera é um completion with error aqui. Tá? Então, e aí, uma coisa que a gente pode fazer agora para dar uma evolução no nosso stub, né, que lembrando que nosso stub nada mais é que as ações no qual a gente espera que o nosso data task aqui ele execute, né? Vamos passar um erro aqui para ele. Então a gente pode ter um erro que recebe erro aqui, tá? Então a gente já começa, pode deixar ele como opcional. Aqui a gente pode até colocar o new para que ele não quebre os sessions anteriores. E aí a gente continua nosso desenvolvimento. Então, primeiro ponto, vamos duplicar aqui as chamadas. A gente vai, obviamente, precisar de um URL session, de uma URL. E aí, vamos executar aqui que primeiro nosso session.stub agora, ele tem uma URL, ele vai ter a nossa task e a gente vai querer passar um erro para ele. Nerror, ns error, nerror, n error, tá? Dessa forma aqui a gente já começa a adicionar mais lógicas e aqui a gente agora precisa tratar o nosso completion handler, né? Então vamos fazer o seguinte, como a gente tem o nosso stub com várias propriedades aqui, a gente pode simplesmente talvez mudar o URL session data task que a gente estava usando para uma struct agora, né, chamada stub, porque agora a gente precisa também gravar o erro, né? Então a gente vem aqui e faz o seguinte: a gente vai ter um cara chamado task e a gente vai ter um cara chamado error aqui. Então, ambos aqui. E aí a gente substitui o stub aqui. Agora vejam que ele já passa a quebrar. Aqui a gente vai, de fato, passar a nossa task e aqui passar o nosso erro. Agora apenas precisa tratar esse retorno. Aqui a gente pode, acredito eu, fazer um guardlet stub, né, no qual os nossos stubs URL.
aqui o nosso retorno, a gente pode utilizar o nosso fake data task. Caso contrário, a gente retorna o nosso stub.task aqui. Fake aí, no caso, é tipo, a gente usou o spy e a gente chamou de fake porque ele tá sendo tá tendo um comportamento, né, de alguém que tá mascarando só, né? Eu não usei o spy por Exato. spy mesmo. Isso. A gente pode até fazer isso daqui, ó, para talvez ficar mais claro pro pessoal. Boa. A gente criar um fake URL session data task que também vai ter o override do resume aqui, só que de fato a gente não precisa fazer nada. E aí a gente retorna ele aqui, fica muito mais claro, né? Então, de fato, quando a gente estiver testando as camadas, a gente vai estar usando o nosso URL Session Data Task, mas quando a gente não quiser testar, a gente simplesmente pode utilizar o fake aqui para que ele não quebre. E o ponto interessante é que esse resume que a gente acabou de sobrescrever, ele fazia alguma coisa na classe Py, que é a URL Session Data Task, e a gente acabou de dizer para ele, ó, quem for o fake, o método resumo não faz nada. Ele vai desprezar o que é feito na superclasse e vai fazer o que está sendo feito aí, que é nada. Exato. E agora, ó, vejam que agora como a gente já tem também a URL aqui, né, esse método aqui, a gente não precisa mais dele, então acredito que a gente possa remover ele aqui, e aí a gente vai, esse método aqui, ó, a gente nem vai precisar mais, talvez, dele, porque esse daqui ele já meio que garante isso pra gente. E aí vamos continuar então aqui. Lembrando que a gente já passou nosso erro, já está passando a ação para o nosso spy, que ele deve executar, e agora, quando a requisição for feita, a gente precisa pegar o nosso result. E aí, vamos seguir as mesmas abordagens que a gente fez nas aulas passadas. A gente vai capturar returned result do tipo network service.network result e o nosso returned result é igual a result. Né? Obviamente, a gente está falando de um bloco, então a gente precisa do nosso expectation aqui. Sim. Expectation, guardando retorno da closure, expectation fulfill, e aí nosso wait. Então, caso ele não retorne em 1 segundo, a gente vai estourar, obviamente, um erro aqui para ele, né? E aí a gente vai testar se o nosso returned result ele é do tipo fail, com esse erro aqui. O data ele não está equatable, tá? Então, para esse caso aqui, ó, como a gente não vai conseguir, ó, colocar que essa tupla ela seja equatable, uma outra abordagem que a gente poderia fazer aqui a gente poderia fazer isso daqui, returned result, ele não ser nulo. Mas percebam que aí a gente não vai estar conseguindo obter tantos resultados que a gente gostaria, porque a gente quer validar se o valor esperado é do tipo o ideal mesmo. Então, a gente pode mudar um pouco dessa abordagem e fazer o próprio assert dentro do nosso bloco. Então, a gente não vai precisar mais do returned result. Obviamente, o expectation a gente precisa, mas aqui a gente consegue trabalhar dessa forma. Então, a gente tem o result, aonde a gente quer testar a falha. Então, returned error, let, e aí nosso assert equal, que o nosso returned error é igual ao nosso error, n error aqui em cima que a gente passou, beleza? Aqui a gente só vai precisar fazer, obviamente, que o nosso returned error se conforme com ns error, né? E agora, caso contrário, o que a gente pode fazer no default é um fail. Fail. E aqui a gente coloca uma mensagem que era esperado
falha, porém retornou, e aí a gente pode até passar o nosso result aqui. Então, vamos testar aqui e ver se está tudo certo. Nosso teste está passando. Caso a gente retorne aqui nulo, né? Ou mesmo que a gente não passe o erro para o nosso stub, a gente não vai ter o erro aqui, mas aqui a gente pode habilitar. E aí, nosso teste, ele falha aqui, porque era esperado a falha, só que o erro veio um erro diferente. Vejam que ele retornou que era um valor inesperado, né? Então, todos os métodos do nosso Network Client, ele veio vazio. Então, a gente não caiu em nenhuma dessas duas validações, que era o esperado pela nossa aplicação, e caiu nessa outra aqui, que é um terceiro cenário. Então, excelente. A gente agora consegue voltar aqui e fazer o nosso commit, criando cenário de erro para nosso Network Service. Legal. Vamos agora para o cenário de sucesso. Então, test load request and completion with success aqui. Bom, então, para o nosso teste de sucesso, a gente vai precisar também incrementar a nossa estrutura do stub, passando ali tanto o nosso data quanto também o nosso response, HTTP URL response. Vamos agora adicionar essas propriedades dentro da nossa estrutura do stub, net response, HTTP URL response. Faltou só o new ali no response. Data, perfeito. Response. Agora aqui a gente pode completar stub data, stub response. Vamos para o nosso cenário então. Vou copiar aqui basicamente tudo e a gente vai alterando o que a gente precisar. Ao invés de criar um erro, a gente precisa criar um data aqui. Data, e a gente precisa criar um HTTP URL response, onde a gente vai passar URL, status code 200. Aqui a gente não precisa passar nenhuma informação. E aqui é nosso data e o nosso response aqui. Vejam que agora a gente vai inverter, basicamente, o nosso teste aqui. Então, case let success, let data response, e aí nosso data equal, vamos colocar returned data, returned response. E aqui, esperado sucesso. O success ele recebe uma tupla ou é um result? É uma tupla. Aqui legal. a gente está tratando aqui, né? Vamos voltar na camada de Network Client. É uma tupla de data e response. Né? Tá bom. Nosso retorno do bloco do request, de fato, ele é um result, né? Com a tupla e o erro. Só até para a galera não ficar confusa, porque ficou parênteses ali, é porque o parênteses primeiro é do success, depois tem a tupla. Exato. Boa. E aqui a gente consegue validar aqui o sucesso e inverteu em relação ao teste anterior. Para a gente garantir que está tudo funcionando, a gente pode também fazer essa alteração, mandar rodar, e o nosso teste passa a quebrar aqui. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui. Na próxima sessão, a gente pode fazer algumas melhorias em relação aos nossos testes unitários, né, já que a gente tem muita duplicação de código, né? Além disso, também eu acho que vale também a gente se atentar para possíveis cenários de exceções, né? Então, a gente pode criar diversos casos aqui de casos inválidos, né? Para que a gente possa cobrir
toda a nossa aplicação, né? Então, a gente quer estressar todos esses cenários. Se retornasse, por exemplo, um DEIRA e um erro, o que deveria acontecer? Para a gente, é algo inesperado. Então, a gente quer validar todas as possibilidades. Então, a gente se vê na próxima sessão. Valeu! Valeu, galera. Até mais.